Então, amores, vamos fazer as preces, daí a gente faz uma prática bem curta. E eu tava pensando a gente ouvir ver o vídeo do Lama até o ponto que a gente sentir que acabou o assunto da vida humana preciosa. Aí a gente para e estuda o texto, beleza? Porque eu não marquei exatamente onde que ele termina de falar de vida humana preciosa, mas a gente vai sentir. Aí a gente para, estuda o texto e daí segue. Até terminar esse pensamento, certo? Tá bom? Assim? Beleza. Vamos lá. Ah, Ei, meu bem, deixa apagado. turma, vou desativar o som de todo mundo agora, tá? E depois a gente deixa aberto de novo. Então, antes de a gente fazer as preces mesmo, né? Primeiro vamos sentir um pouquinho o lugar onde nós estamos. Sente o corpo, sente o lugar onde a gente está. Os sons mais próximos, os sons mais distantes. Sente o corpo respirando. Solta todos os conteúdos do dia que já passaram, da noite, no que vem a seguir, que ainda não aconteceu. Solta tudo isso, descansa os instantes no momento presente, com a intenção de abrir espaço para o nosso estudo. Então, a partir desse espaço, nós nos conectamos com o Guru Rinpoche, com o Lama, abrindo o coração para receber as bênçãos do Lama, para que o nosso estudo possa nos tocar, possa, de fato, transformar nossa mente. A gente sente como se o Lama Alan Wallace estivesse presente aqui, junto conosco. E Guru Rinpoche é a forma como ele se apresenta agora. É o Lama Alan Wallace, na, Guru Rinpoche na forma do Lama Alan Wallace. Rum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenhu Genu Jansam Pema Ge Sardom Polayam Sencho Ge Modrunye Pema June Shesuda Kordukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilaptir Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Horgengu Gin Jansam Pema Ge Sardom Polayan Sencho Ki Modrugnye Pema Juni Shesuda Kordukan Roman Pekor Keki Jesu Dadruki Jingilati Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. E agora esses votos de refúgio bodhicitta são a nossa aspiração, que dá sentido para a nossa prática. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Di Personam Chi Drola Penchi Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Japsuchi
Dagi Jinso Ji Pe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho. Então, por uns instantes, sente conexão com o nosso lama. Sente o lugar onde a nossa mente se posiciona, depois das preces, abertos para ouvir o Dharma, para estudar o Dharma juntos. E descansa só uns instantes. Então, meus bens, vamos assistir um pedacinho do vídeo. Está no ponto onde nós paramos a última vez. Então, lama lá em Bodh Gaya. Vamos arriscar aqui entender até que horas que ele vai falar da vida humana preciosa. Ele vai começar a falar das preliminares de uma forma geral, e daí ele vai entrar nesse tema da vida humana preciosa, que é o nosso primeiro tema aqui, né, do primeiro aforismo. And so this is a text, a couple of years ago, I spent 8 weeks teaching and practicing this text in Phuket, Thailand. And so it's very rich, you can really unpack it. But if you're here, we have maybe an hour or so. So I'd like just to give the gist and kind of the flavor of this approach, which is complementary to the classic Lam Rim. And where it starts, so I'll give a little bit of beginning. So it's called the 7-point mind training. This was put together, assembled by Atisha, but again there's an oral transmission for some generations, and eventually with Geshe Chekao written down. So he wrote it down, but he's not really the author, he just simply put it into writing. And so the text, it begins, so it has 7 points. I'm not going to go through all of them in detail, but I'll give a bit more detail at the beginning. Okay? And so the first point is the preliminaries. They're called Mundo in Tibetan. Mundo. And the Tibetan reads, Dambo Mundo Dalalap. First of all, train in the preliminaries. Train in the preliminaries. And I've received many teachings over the last about 45 years now from all schools of Tibetan Buddhism. And all of these great lamas from all of the traditions, they very strongly emphasize the preliminaries. They know that people are wanting to kind of get through the preliminaries to the main practice. So, okay, how quickly can we get through those? Why don't we just skip those? Let's get to the main practice. We're quite eager, a bit impatient, right? But these great lamas of all the traditions, they say, no. In fact, the preliminaries are the most important. Don't go through them quickly. This is most important. And so when we see, what is he referring to here when he says, Dambo Mundo Dalalap, first of all, train in the preliminaries. What preliminaries? There are many of them. Well, here we know, because we have the early commentary, we have what they put in there. Because you can put in all kinds of things. And what they put in are called in Tibetan the Lodot Lamji, the 4 ways of reversing the mind, turning the mind right about, like 180 degrees. When you first start, you're going this direction, it's designed to make you go this direction. And so we have a word for that in English, revolution. Revolution, the scientific revolution. Going from the notion of the earth being in the center and everything being around us, to turning that all the way around, the sun at the center, and we're just going around the sun. That's a revolution, right? Darwin, that was a revolution. Modern physics, quantum mechanics, it's a revolution that you have to think in the opposite way. Instead of absolute space-time, matter, energy, and no space-time, matter, energy on the absolute level. So it means a fundamental shift in your perspective on reality. So what are these 4? Each of these 4 is designed to bring about a true revolution, not in the way you think about stars or planets or evolution or elementary particles, but the way you think about your own existence. Your own existence. To radically transform, to revolutionize the way you're viewing yourself, your own existence, your life, and your death. And so I'm going to be very brief here. And what I'd like to do now is speak a bit slowly. Because as I reviewed this morning, when I was teaching, I was really trying to give some framework, some background,
And so you would learn, maybe be inspired by the Buddhist teachings of the significance of samadhi for enlightenment. And so it was designed that I was teaching you and you could reflect upon the teachings that I was giving. And then Geshe-la, very shortly after that, then Geshe-la wasn't giving a teaching so much, but taking us directly into practice. So maybe for the first 20 minutes, half an hour, you didn't learn anything new. But here we are in this sacred place, and what better place to practice Dharma. So he's taking us right into the refuge, the bodhicitta, the four immeasurables. Maybe no new information, but it was about practice, right? And then later he gave a bit more teaching. What I'd like to do now is to take my approach and Geshe-la's approach and then put them together. So there'll be some teaching here, but what I invite you to do, as you're listening to the teaching, is practice at the same time. Don't just say, oh, that's what Buddhism says, that's what the teacher says, not like that. But if my words strike you as true, then immediately meditate. So not later, but now. So I'll speak a bit slowly, but if right now you can be practicing as we do with Geshe-la, then we're taking full advantage of this really sacred place. So what are these four contemplations? Each of which is designed to reverse or turn around an attitude we probably already have. The first attitude, and then you can see, I'm like showing you a shoe, and you see whether the shoe fits. So I'm going to tell you an attitude, and see whether it's ever been your attitude. And that is your attitude about being human being. And so your attitude is, well, my father has a sperm, my mother had an egg, they got together, what else would I be? Of course I'm a human being, what else would I be? They had sex, I'm here. I'm a human being, so big deal, right? So what? I'm a human being, so what? And the job is you're not only human, but you've also encountered teachers and authentic teachings, you've encountered the path, you have the whole Dharma before you, have all of these conducive environment. Yeah, it's good, whatever. It's very easy to take for granted the fact that we are human beings, and not only as human beings, but we have right in the palm of our hand, right accessible, authentic teachers, authentic teaching, conducive environment. We have intelligence, we have faith, we're like a cook who walks into the kitchen and everything you have that you need for a wonderful meal, it's everything there. All you have to do is put it together and cook it. We have all the ingredients, outer and inner, to put it together to achieve enlightenment, even in this lifetime. Certainly to have favorable rebirth, certainly to achieve liberation, but even enlightenment in this lifetime. The teachings are there. So there's nothing missing. All we have to do is put it together. How precious is that? Shantideva says, this basis of leisure, this life, this body we have now of leisure is more valuable than a wish-fulfilling jewel. So in ancient Buddhist lore, a wish-fulfilling jewel is a jewel, you polish it, you show it reverence, and then you direct your thoughts to it, and it will provide you with any mundane desire you like. Wealth, fame, prestige, anything you like. Poof! Magical stone. But the body you have is more valuable than that. More valuable than that. It's with that. You get it and then you lose it. You die, you leave everything behind. Whereas here we can cultivate a wealth that carries on from lifetime to lifetime all the way to Buddhahood. And so we see, if we really reflect upon this like right now, how precious is this human life that we have now? And within human life, having all the opportunity on all the leisure, the outer, the inner, Dharma friends, spiritual teachers, spiritual teaching, we don't have to spend every moment just surviving. So in our group, we know we've been traveling a lot by bus over the last couple of days. As we look out the window, how many of the people we saw do you think had much leisure? Just to sit quietly, spend a week here, a month there, maybe go for a month-long retreat and so forth. How many do you think that had that leisure to really be able to devote themselves just to practice? Maybe even longer retreat. I think they're pretty much right on the marginal level of just getting by, yeah? And so maybe they can do a few prayers in the evening. That's about it. The rest are taking care of their children, they're trying to make a living, they're selling the bananas, they're selling their peanuts, they're fixing bicycle tires. How much profit do you think there is in that? You know, and it's an honest living. I hope you know I'm not speaking with any degree of condescension whatever. It's an honest living, that's good. When I go to Mexico also I see. I see no beggars in India. In Mexico, I see no beggars.
I see people washing a windshield, selling balloons, selling flowers in the middle of traffic. That's an honest living. I have only respect for that. Oh, it's so difficult. And here you are making an honest living. I respect. I respect. That's not an easy life. You're living in the middle of traffic with all the traffic fumes, and you're trying to make an honest living. Oh, that moves me. Boy, I have respect for that. Be so easy to turn to crime or to begging, anything else. No, they're trying to make an honest living, working hard, but no leisure and no opportunity. And here we are. We have nothing to do all day, practice Dharma. And so to stop, even for a moment, the notion of taking for granted what we have. Every moment is precious. Every week is precious. The leisure and opportunity is unbelievably precious and so rare. And again, all we have to do, now we're almost like having clairvoyance. You watch CNN, you're clairvoyant. You go to the internet, you're clairvoyant. There's a disaster in China, we know about it. Why? We have our clairvoyance of internet. Or there's another civil war, there's another car bombing, or there's this or that. We know about it. So we know what's happening with the 7 billion people, and that's human beings. We know how rare it is, and that's just within human beings, let alone all the other realms of existence. So to recognize what I have right now, the wealthiest people on the planet probably don't have. They don't have. They could buy whole towns, they could buy whatever they like. But do they have a life of leisure and opportunity? Do they have Dharma in the palm of their hand? Many don't. They're not that fortunate. So who's more fortunate? Carlos Slim and Bill Gates, the other rich people who can't even count how many billions they have, or we who have Dharma? What would you rather be? You or a person who has no Dharma, but so much wealth, so much prestige, so much status? Which would you choose? Yeah. This is more precious here, what we have here. Because all that wealth, the prestige, the power, gives not even a tiniest bit of inner satisfaction, of genuine happiness. You can't buy it. Dharma leads us directly there. So here we are, but it's so easy to take advantage. I just had my health checked up. Blood tests and this and the doctor and this, and they checked my heart and so forth. I'm in good health. Oh, that's good. Now I live for another 30 years. Unless I get hit by a truck tomorrow. Or maybe I have some brain anomaly. Maybe I'm died tomorrow. Oh, I'm dead. Stroke. I'm not too young. I'm not too old. Not too young or old. I can die anytime. Anytime. Nobody should be surprised if tomorrow I'm dead in my bed. It can happen. Why not? Why not? Maybe I'll live 30 years. Maybe I'll live 30 minutes. No guarantee. The only thing I can be certain of, apart from taxes, the other one, death. That I can be certain of. And so to hold that in mind, to cherish that. The Buddha said of all the footprints of the animals, land animals, the biggest footprint is the footprint of an elephant. And of all of the topics that we may contemplate, to really dwell on, to make the biggest imprint on our lives, the biggest transformation, is a reflection on impermanence. Impermanência já é o segundo. Então a gente vai hoje parar o vídeo por aqui. Eu acho que ele não separou muito esses dois temas, assim, né? Porque são inseparáveis, na verdade, né? Porque a gente pensa, vida humana preciosa, na sequência, bom, por quanto tempo, né? Que nós temos essa vida humana preciosa. Fala, Ninha. O Paulo, não sei. Peraí, deixa eu... Ai, desculpa. Pode abrir, pode abrir. Eu preciso de assistente, porque eu não estou conseguindo alcançar. Agora, ele não falou a verdade quando disse que ia falar mais devagar para a gente Não, poder lógico que não. repetir, né? Lógico que não. Ele não consegue falar devagar, imagina. Imagina. E eu Eu lá acho tentando legendar. É uma tarefa. Não, eu acho que não é o problema esse. O problema é que a sua mente e a dele correm com um CPU de alta velocidade. A minha é muito lenta para acompanhar. Mas tudo bem, a gente pode parar, vocês podem entrar lá no vídeo, dar uma paradinha. Agora a gente vai ler o texto no ritmo que a gente quiser, né? Mas ele fala que vai falar devagar, eu tô com vontade de dar risada, realmente, né? Só para contar para vocês que o Geshe lá que ele fala ali é o Geshe dando Dorje.
estava aqui com a gente esses dias aí, né, aqui no Brasil. Dorje Dando, na verdade. Eu troco sempre o nome dele. Ele fez a peregrinação junto ali. Foi alguma coisa. Então, só para vocês saberem, a conexão, né, com o Geshe Dorje Dando, que teve aqui no Brasil mês passado. Teve uma turma que fez retiro com ele, foi para o Rio de Janeiro, deu ensinamentos na UFABC, foi uma diversão. E ele deu um retiro lá em Cabreúva, né? Então, só para vocês entenderem as conexões aqui. Agora, então, fofuras, vamos ler o Budismo com Atitude agora, então, sobre vida humana preciosa? Então, só para lembrar, assim, quando a gente fala em preliminares, né? Pode ser, tem vários tipos de preliminares, né? A gente comentou assim, tem o nondro, que muita gente faz, né? Mas seja como for, a contemplação dos 4 pensamentos transforma a mente, ela está em todas as tradições, né? Se estuda os 4 pensamentos transforma a mente. E o legal é essa palavra em tibetano que o Lama diz que não tem como traduzir direito, mas que é girar nossa mente ao contrário, assim, né? É tipo, eu priorizo uma coisa X, agora minha mente vai virar 180 graus, né? Então, o propósito das contemplações é transformar as nossas prioridades, realmente, né? Então, vamos ver quanto que... E se não transformar, é porque a gente não está contemplando o suficiente, não contemplou o suficiente, né? Então, voltar nossa mente para o Dharma. O que não significa, já de saída, vamos combinar, não significa abandonar o mundo, né? Mas significa, sim, transformar as nossas prioridades no lugar onde a gente está. A gente não precisa sair do lugar, né? Mas a ideia é transformar as nossas prioridades. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o... Vida humana preciosa, de tempo livre e oportunidades. Deixa eu deixar. Então, o primeiro dos 4 pensamentos que transformam a mente é a rara e preciosa vida humana de tempo livre e oportunidade. Cada um dos termos desta frase, rara, preciosa, tempo livre e oportunidade, é uma mnemônica para trazer à mente experiências e ensinamentos específicos de forma instantânea e profunda. Então, deixa eu só desativar os sons. Mas tá, se vocês quiserem abrir o microfone, a qualquer momento vocês podem abrir, tá? Então, na linha Vida Humana Preciosa de Tempo Livre e Oportunidade, o tempo livre significa momentos de ócio. Algumas pessoas vivem em situações em que não há tempo livre, em que cada respiração é empregada para encontrar comida, manter-se aquecido ou esquivar-se de bombas. Se você mora em uma área de peste, fome ou guerra, você não tem tempo livre. Tempo livre significa ter tempo para respirar o presente, deixando que o coração e a mente sejam permeados pelo Dharma. Tempo livre é um recipiente vazio, que pode ser preenchido com o néctar do Dharma. Tempo livre é um dos maiores benefícios do processo de civilização. Sem civilização, a vida se resume a crescer, matar ou garantir a próxima refeição. Com a civilização, podemos organizar férias, fins de semana, feriados, pausa para almoço, podemos decidir como usar o tempo livre. Esta primeira meditação discursiva nos leva a valorizar o tempo livre. Infelizmente, em nossa cultura, o ócio é muitas vezes dedicado a recuperar o atraso, a avançar ou recarregar a bateria para retornar ao trabalho. Temos essa ideia estranha sobre o que fazemos com o ócio, matar tempo. A gente fala isso, né? O Lama acha que essa frase é a frase mais estranha, porque tempo é sinônimo de vida, né? É o que nós temos. Tempo. Como é que a gente mata tempo? É muito louco, realmente, se a gente pensar, né? Então, o que a gente faz com o nosso tempo? A gente acha que tem todo o tempo do mundo? Temos todo o tempo do mundo. Não, né? Não temos todo o tempo do mundo, né? Então, o que a gente faz com o nosso tempo? Nessas condições que nós temos agora, que são raras, que são preciosas, né? O que a gente faz com o nosso tempo? Essa é a reflexão.
Como é que a gente emprega essa nossa energia vital, né? Precisamos trabalhar, precisamos dormir, mas o ponto crítico aqui é que o tempo livre não deveria ser apenas uma forma de revitalização após um árduo dia de trabalho. Usar o tempo livre de forma benéfica dentro de uma ética workaholic exige uma mudança de prioridades. Isso significa fazer com que, gradualmente, o trabalho sustente a prática espiritual e garanta que essa não se torne apenas uma ferramenta para melhorar o desempenho no trabalho. Então, trabalho, né, o dinheiro que a gente ganha trabalhando, sustenta a prática, e não o contrário. Né? A gente não pratica para trabalhar mais. A gente trabalha para praticar mais. A oportunidade. Então, vamos primeiro, vamos pensar com essa história do tempo, né? A gente pode escrever no nosso caderninho uma reflexão para a gente fazer, assim, como é que a gente emprega o nosso tempo livre, né? A gente fica surfando na internet, a gente fica vendo, como é que fala? Maratonando série, né? Como é que a gente emprega o nosso tempo? Fala, Aninha ou Paulo. A gente estava vendo com a Floridalva e novamente veio, a gente estava naquele ponto que a gente pode transformar o Dharma para aparar as arestas, né? Aparar ásperas, as ásperas do Sansara, né? E é interessante porque existe um limite assim, né? Porque entre você estar convicto que o seu tempo é para ajudar a você trabalhar o Sansara, e não o contrário, como você estava falando, né? Eu trabalhar e depois o Dharma, ou o Dharma ajudar a melhorar o meu Sansara. Às vezes eu penso nisso, puxa vida, né? Se eu fizer tudo. Eu pensava isso quando eu era católica também, sabe? Até que eu não passei no primeiro vestibular, tive uma briga com Deus, que eu fazia tudo certinho e não passei no primeiro vestibular. E falaram que se eu fizesse tudo certinho, fosse a missa aos domingos, eu iria ter minha vida redondinha. Que bom que você quebrou sua cara, né, Aninha? Não, você ia estar lá ainda tentando fazer isso, né? Aqui a gente já tem vários professores que já dão essa desbancada, né? Tem um livro do Zonsa que é maravilhoso, aliás, é sobre as preliminares, que Não é para a Felicidade. Que chama Não é para a Felicidade, né? No sentido de que é para a felicidade, mas aquela felicidade dos Budas, né? Que nem deveria chamar, nem chama felicidade, na verdade. Né? Mas não é para a felicidade, é isso. A gente não vai praticar para transformar o Sansara num lugar mais confortável. O Eric também falou disso, né? No Encontro com o Lugar. Que eu acho que a gente compartilhou. Ah, não, a gente compartilhou com o pessoal do Body Training, né? Mas o Eric falou isso. Ele começou falando coisas super assim, malucas, tipo, cuidado com os insetos que você pisa, que você mata, não sei o quê. Daí ele mesmo fala assim: poxa vida. Pode ser que vocês estejam pensando, nossa, não tinha um cara mais legal para vocês chamarem? Chamaram justo esse cara que fica aí falando essas coisas chatas, assim. Não tem um cara que vai me fazer. Vocês não poderiam chamar de alguém que fala algumas coisas muito super legais e tal. Falei, desculpa aí, pessoal. Mas o Dharma não é para isso. Não é para a gente se sentir muito mais confortável no Sansara, né? Pelo contrário, é para a gente não perder tempo, né? Porque o ponto é esse, amores. Tem uma questão aí que pode passar batida, mas que é fundamental para nós, que é assim, de alguma forma, a gente pelo menos vai precisar tomar como hipótese de trabalho, a sugestão do Alan Wallace, né? De que a vida não termina na morte. A consciência não termina na morte, né? Que nós vamos viver para sempre, né? Tem um filme que chama Yogis do Tibete, e tem um yogi muito impressionante que fala isso olhando bem na câmera, assim, né? Ele fala assim, vocês podem achar que aqui tem um ser humano falando com vocês, mas aqui de dentro a coisa é bem diferente. Porque ele se lembrava de todas as vidas anteriores, né? E sabia que ele tinha muitas vidas pela frente, né? Então, essa é uma hipótese de trabalho necessária, porque senão as coisas perdem um pouco o sentido, sabe? Então, a pergunta que Gespend fez uma vez
que me treme todo. Porque de repente tem a manha de falar as coisas de um jeito que você se treme, assim. E a coisa foi assim: o que você está fazendo pelas suas vidas futuras? Será que a gente se desespera igualmente com sei lá, com a nossa aposentadoria? Né? Será que a gente vai ter dinheiro quando a gente ficar velho? Como é que eu vou me sustentar quando eu ficar velho? Será que a gente se preocupa mesmo tanto que a gente deveria se preocupar com como é que vai ser a minha próxima vida? Será que eu estou plantando méritos e virtudes suficientes para que eu tenha uma vida no Dharma, rápida, inclusive, que não demore, no meu caso, não demore, sei lá, 40 anos para encontrar o Dharma? Eu queria muito encontrar pelo menos mais cedo, né? Que eu já acho que não vai ser dessa vida que eu vou me iluminar, mas que o lama não me escute, porque senão ele me degola. Mas vamos combinar. Se não acontecer, vamos deixar assim, se não acontecer de eu atingir iluminação nessa vida, que pelo menos a gente encontre o Dharma mais rapidamente, né? Primeiro, que a gente encontre o Dharma, que de novo os lamas nos pesquem, né? Com a rede deles de compaixão, né? Que eles nos peguem, né? De volta, assim. E que seja rápido, que não demore 40 anos, né? Então, o que a gente está fazendo para isso? Para essa próxima vida, para todas as próximas? Por que a gente se limita, né, a se preocupar e gastar nossa energia? Esse é o ponto dos 4 pensamentos. Como é que a gente pode se dar o luxo de gastar nossa energia exclusivamente para esta vida? Onde que a gente está com a cabeça, né? Então, essa premissa é bem importante de a gente começar a trabalhar na nossa mente, né? Pessoal, esse estudo aqui, ele é muito importante. O sistema do treinamento da mente, ele é muito importante porque ele tem esse potencial de realmente nos transformar, né? Então, a gente precisaria refletir mesmo, sabe? Para mim, quanto tempo da minha vida eu passo preocupada com as coisas que vão terminar quando eu morrer, de verdade. E por mais cruel que isso possa parecer, a minha família, por exemplo, ela vai terminar quando eu morrer para mim, né? A minha casa, certeza vai terminar quando eu morrer. Quer dizer, se tudo que a gente está se dedicando a cultivar e a acumular terminar quando a gente morre, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está perdendo tempo. Porque a gente precisaria cultivar algo que não morra, junto com esse corpo, né? Junto com esta existência aqui. Então, mas para isso, a gente precisa investigar no nosso coração se a premissa de que a consciência não termina na morte, se a gente de fato aceita essa premissa ou não. Se a gente aceitar, maravilhoso, porque facilita a guerra. Se a gente não aceitar a sugestão do Alan, se a gente não falar sim, a consciência não termina na morte. O Lama Wallace sugere que a gente tome isso como uma hipótese de trabalho. Então ele fala assim, bom, se a consciência terminar na morte, beleza, está tudo resolvido, né? Eu vou viver essa vida bem, eu vou tentar não atrapalhar muito as vidas das pessoas, vou tentar ajudar as pessoas quando eu puder, e quando eu morrer, tá tudo certo também, né? Mas, pessoal, e se não terminar? E se a gente acordar do outro lado e falar, não é que não terminava mesmo? Não é que o Lama estava certo? Né? Ele brinca assim, porque essa é a visão, existe, né, o jeito que ele explica. Tem a visão materialista, de que toda a consciência depende do cérebro, ela é uma propriedade emergente do cérebro, e, portanto, quando o cérebro morrer, a consciência vai junto, embora. Essa é a visão materialista. Que hoje de manhã a gente falou bastante, né, da visão materialista também, né? Tá de novo aqui. E a visão que a gente está procurando cultivar aqui é de que a consciência continua, né? É isso que o Buda... Pessoal, vou só falar uma coisinha. O Dalai Lama é o 14º Dalai Lama. Vocês acham que por que isso? Por que é o 14º, né? E quando o Buda se iluminou, ele que se diz que ele lembrou de todas as vidas dele anteriores, significa o que é isso? Que a consciência termina na morte? Né? Então, assim, é uma coisa que não é compatível com a visão budista, né? Mas pode acontecer
de a gente ter realmente comprado completamente a visão materialista das coisas. E tá bem. A gente pode ter essa honestidade, falar, putz, sabe de uma coisa? Para mim, essa história de vida depois da morte não funciona. Mas, amores, este estudo, ele se desintegra se a gente continuar apostando as nossas fichas nessa visão de que a consciência termina na morte. Então, se a gente quer continuar estudando Dharma, é melhor a gente, no mínimo, assumir a hipótese de trabalho de que a consciência não termina na morte. E o segundo ponto é, bom, se a consciência não terminar na morte, eu faço o quê, então? Né? Então, os 4 pensamentos que transformam a mente, eles tentam nos fazer isso com a gente, sabe? Bom, a consciência não termina na morte, então o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho hoje uma condição, uma vida, que me permite cultivar as virtudes que vão garantir que eu continue meu caminho até a iluminação. Todos nós aqui temos. Nós aqui que estamos aqui, 43 pessoas, temos essas condições hoje. Senão a gente não estaria aqui, pessoal. A gente estaria assistindo novela. Sei lá o que a gente estaria fazendo. Não é? Estaria na academia, que também é beleza estar na academia, mas quer dizer, a gente não estaria aqui estudando o budismo com atitude, e algumas pessoas pela 10ª vez, como a Lana, por exemplo. A gente já traduziu junto esse livro aqui, pra vocês terem uma ideia. Então, sabe, muitas pessoas aqui também, né? A gente não estaria aqui, então a gente tem essas condições hoje. O Dharma brilhou para nós. Pense nisso, assim. O interesse pelo Dharma é uma coisa sutil e frágil. Pode ser que daqui a pouco a gente se desencane. Talvez, né? Ou a gente tem uma dificuldade tão grande na nossa vida que a gente não consiga mais praticar. Isso é obstáculo. Lembra, em algum estudo a gente falou sobre, eu já estou completamente confundindo os estudos, mas assim, Ou uma obstáculo. facilidade, né, Giane? Ou Oi? uma facilidade, uma dificuldade ou uma facilidade muito Uma grande. dificuldade ou uma facilidade, exatamente. Uma diversidade ou uma felicidade, né? Como a gente estudou num dos textos anteriores que a gente estudou, né? Mas quando isso acontece, quando alguma coisa que acontece na nossa vida, para o bem ou para o mal, quer dizer, boa ou ruim, como o Atila está lembrando, uma coisa muito legal, tipo, ganhei na loteria. Agora eu vou viajar para, sei lá onde, cada fim de semana. Pode acontecer, né? A gente pirar completamente, assim, por uma grande facilidade. E pode ser que a gente desencane de estudar o Dharma, né? Isso é um obstáculo. Não necessariamente nem as coisas que acontecem de bom, nem as coisas que acontecem de ruim, mas se elas impedirem a nossa prática do Dharma, são obstáculos. E se elas não impedirem, se eu ficar super doente e no meio da maior confusão da paróquia, eu continuar praticando, continuar cultivando devoção, continuar cultivando a virtude, compaixão, isso não é um obstáculo, né? Então, esse é o trabalho dos 4 pensamentos, sabe? Nos fazer refletir e dirigir a nossa energia para coisas que vão nos servir depois desta vida. Se é que a gente não vai atingir iluminação nesta vida. O que vocês acham? Sobre tempo livre. A gente só está no tempo livre ali da frase incompleta lá. O G, eu não lembro direito, mas qual mestre, né? Mas no SEB a gente, quando fazia facilitador, tal, e as pessoas perguntavam, quando a gente entrava no Vida Humana Preciosa, qual é a diferença da vida humana e da vida humana preciosa, né? A gente palmilhava muito na história da prática em si. O que torna uma vida humana preciosa, né? A prática. A prática do Dharma. Não a prática do budismo, a prática do Dharma. Qualquer Dharma, né? O Dharma do Buda ou qualquer outro Dharma. Isso vai tornar a sua vida preciosa. Você lembra disso? Eu lembro do meu próprio caso, porque eu muito da tonta, quando eu entrei no SEB, e eu participei de um encontro lá, nem lembro, acho que... Eu falei assim, não, mas toda a vida humana é preciosa. Não é esse o caso, pessoal. É claro que a gente valoriza todos os seres, não só os humanos. Nesse caso, todas as vidas são preciosas, mas não é isso.
A vida humana preciosa é aquela que tem as condições para que a gente possa praticar o Dharma, seja ele qual for, como lembrou a Lana, né? O Dharma do Buda, o Dharma do Cristo, o Dharma do Yogananda, que a Carol lembrou hoje de manhã, o Dharma que seja, que nos leve além dessas preocupações. Mas às vezes com você esta tem vida, as né? condições todas, né? Mas ainda assim não pratica. O Ainda que assim não torna pratica. realmente preciosa Então, é a prática, não? reconhecer é a mesma coisa, na É. verdade, né? Porque assim, Não, você pode ter a vida humana preciosa e não aproveitar. e não aproveitar. E não aproveitar para praticar, né? Pode acontecer isso também. Pode até ser que você reconheça. Por isso que são 4 pensamentos. Pode ser até que você reconheça, realmente, nossa, as condições que eu tenho hoje, são maravilhosas, né? O Dharma caiu no meu colo, os mestres estão falando comigo, né? Só que aí a gente não pratica. Aí o segundo pensamento qual é? Olha, fofa, você tem essas condições agora, mas talvez eu já te mude tudo, sabe? Talvez caia um asteroide na sua cabeça e tudo mude. Talvez você morra, né? E a próxima vida ainda não deu tempo de você cultivar o que precisava, né? Então você tem a vida humana preciosa, não pratica. Então eu acho que não é, eu entendo, Lana, que não é exatamente a prática. Reconhecer a vida humana preciosa não garante que a gente vá praticar. Precisa da impermanência, precisa da compreensão da permanência, precisa da compreensão do karma e precisa da compreensão do sofrimento, entende? Eu acho, né? Mas o primeiro passo é reconhecer que a gente tem as condições para isso, né? Eu também acho. A gente, de outra forma, está falando a mesma coisa. É o que eu acho. Você reconhece, você tem as condições todas, mas ainda assim não é movido para a prática. Aí Nem vem da o segundo almofada, já... nem da almofada e nem de aproveitar todas as oportunidades como caminho. Fala, Atila. O que eu ia dizer é justamente isso que vocês acabaram de falar, da conexão, né, entre os 4 pensamentos. Uma coisa que me tocou muito foi quando o Don Hendrick deu aquele ensinamento sobre karma, e ele falava, né, que a vida que a gente tem agora é o nosso karma residual, ou seja, aquilo que a gente colheu das virtudes das nossas vidas passadas, né? Então surgiu agora, amadureceu, pum. E o que a gente está fazendo agora é o karma projetado para a vida futura, entendeu? Estão plantando Então, as assim, sementes, né? isso é uma grande chave, porque se você tem uma vida humana preciosa agora, é como se você tivesse o solo perfeito para você plantar boas sementes para a vida futura. Se você deixa de fazer isso, você está sendo preguiçoso e pode ter algum grande prejuízo, né? Que é justamente essa questão do karma projetado. Ou não, porque a gente também não sabe o domínio do karma. Isso aí é só o a gente não sabe. Saber, né? Mas não custa nada plantar, né? De qualquer jeito. Aí não Sem sabe, mas dúvida. não custa nada plantar. Essa ideia, né? Vamos seguir mais um pouquinho o livro, então. Aí a gente vai... Viu, gente? Só para completar, o Dalai Lama falava, tem uma clássica, né? Uma frase clássica. Você quer saber muito da sua vida passada? Olhe para a sua vida hoje. Agora, Você quer saber da sua vida isso. futura? Olhe para a sua vida hoje. Olha o que você está plantando. Se você quiser saber sua vida... Rapidinho. Se você quiser saber sua vida passada, olha para o que você está colhendo. Quer saber como vai ser sua vida futura? Olha para o que você está plantando, né? É assim, né? Outras palavras, de uma forma menos bonita, como fala o Dalai Lama. Fala, Darcy. Você lembra que o Lama Alan Wallace falou? Eu não sei se foi ele ou o Lama Santen. Ele falou assim: se você não acreditar que tem uma vida futura, tudo bem, morreu, acabou. Mas se você não sei o que, a hora que você tiver a vida futura, como é que era esse negócio? Aí você. Você não lembra disso? Eu lembro, mas eu não sei o que você está querendo dizer. Não, o Ele que está falava... querendo dizer é o seguinte: o cara que não tem a vida, o cara que não liga para a vida futura. Quando ele morrer e tem uma vida futura, aí ele se ferrou. Ele se ferrou. O que ele falava, que eu achava super engraçado, ele falava assim, que os materialistas, eles nunca vão poder provar que eles estavam certos. Porque se a vida acabar realmente na morte, eles vão, né? Como é que eles vão? Tá vendo? Acabou. Então ele falava isso, eu achava muito engraçado. É isso mesmo. É isso aí. Né, que você estava querendo falar. E aí o pessoal acaba, pessoal. Eu não sei, eu tenho uma certeza do meu coração, assim, que não tem como acabar.
sabe? Não tem como acabar. Não é racional, mas porque não faz sentido. Não é nada disso, não acaba. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nunca tive, assim. Nunca tive. E nunca ninguém precisou me convencer. Mas eu entendo, e eu conheço pessoas que lutam contra essa crença, assim, sabe? De que a vida acaba. As pessoas que estudaram medicina, né? Mas eu vou postar aqui também para vocês. Não tem legenda esse filme. Quem sabe um dia a gente faz uma... É que eu acho que não dá nem para projetar no Zoom. Mas eu ainda não assisti também o filme, mas vamos ver se dá para a gente depois fazer uma versão, uma sessão de cinema traduzido. Vamos ver se dá para fazer isso. Mas para quem pode assistir sem legenda, sem tradução, o filme que está no Amazon Prime Video, que chama Tukdam, é sobre esse fenômeno, né? Dos iogues que morrem, o corpo morre. Então, o cérebro para de funcionar, a coração para de bater, tudo para, todos os parâmetros fisiológicos são imperceptíveis e o corpo não se putrefaz, tá certo isso? Não se deteriora. Como é que se explica isso, né? Então, esse vídeo, o Márcio assistiu, o Márcio não tá aí, né? O Márcio assistiu, ficou me... O Márcio não tá. Ele é médico, né? Ele ficou assim, Gê, acabou, como é que você explica isso, né? Aí diz ele que no documentário que o Richard Davidson, né, que é um neurocientista maravilhoso, que é aluno da Dalai Lama, do Mingyur Rinpoche e tudo mais, ele está tentando investigar se os sinais elétricos, né, eletrofisiológicos no cérebro, eles são muito sutis a ponto de não serem capturados ali pelos métodos, pelos aparelhos que a gente tem hoje, né? Ó, a Marcela postou aqui, ó. Took them between worlds. É muito importante, né, isso. Mas essas coisas vão minando, né, essa certeza. Mas, assim, muitas pessoas nem assistem o filme, né, enfim. É uma crença terrível, assim, que impede que a gente pratique o Dharma, em outras palavras, sabe? Porque praticar o Dharma, a gente precisa ter essa visão de que esta vida aqui não é tudo que acontece. A gente precisa, né, semear os nossos karmas futuros para não desperdiçar tempo, né? Bueno. Então, assistam, pessoal. Quem puder assistir, assistam. Assistam. Então, vamos lá. A oportunidade... Então, o primeiro ponto é o tempo livre, né? Segundo ponto é a oportunidade. É a segunda qualidade da vida humana preciosa. Os tibetanos têm uma lista de 10 tipos de oportunidades ligadas à habilidade, ao desejo, à mente aberta e à fé para se engajar na prática espiritual. Oportunidade também inclui... A Márcia postou alguma coisa também de uma reflexão sobre esse assunto. A oportunidade também inclui encontrar as circunstâncias apropriadas para a prática, incluindo uma tradição espiritual que seja compatível com a sua própria aspiração e com o seu temperamento. Não precisa ser o Dharma do Buda. Os benefícios do Dharma surgem do tempo livre e da oportunidade, a combinação fortuita de habilidade e circunstâncias. Então, a combinação desses fatores, a qualquer momento, em qualquer vida humana, é rara. Esses fatores são preciosos porque representam o que é necessário para obter-se a joia da vida, a felicidade genuína, e o despertar espiritual, os resultados de uma prática espiritual bem-sucedida. A prática espiritual não é um atalho para o sonho americano, nem tampouco um ornamento para uma vida confortável. Pelo contrário, né? Quem começa a estudar o budismo começa a achar que os budistas são muito mal-humorados, que eles são muito... só falam de sofrimento e de morte, coisas que são chatas de estudar e de falar, isso aqui. Não, o Buda tem esse... O budismo tem essa fama, né, de ser mal-humorado, assim, né? Mas o Lama Laosa, ele fala o seguinte: se você tem uma pessoa que sofreu um acidente, ela não consegue andar, né? E aí você fica falando para ela, nunca mais vai conseguir andar. Não tem a menor possibilidade de voltar a andar. Aí você fica falando, olha, você lembra quando você andava, como era legal? Imagina, se você andasse agora, a gente ia poder subir essa montanha, a gente ia poder caminhar, né? Mas, você vê, você sofreu esse acidente, você não pode mais andar, que horrível que é não poder andar.
realmente não poder andar, você não pode caminhar com seus amigos, você não pode brincar com as crianças, você fica falando para essa pessoa toda a desgraça sobre não poder andar. E essa pessoa não pode mais andar. Isso é crueldade, né? Agora, uma pessoa que não anda, mas que se ela se esforçar, se ela fizer a fisioterapia que ela precisa fazer, se ela se cuidar, ela volta a andar? Então, nesse caso, vale a pena você ficar falando como é ruim não poder andar, como seria legal se você andasse, porque ela pode andar, né? Foi isso que o Buda fez. Né? Ele fala, olha, a vida, o samsara é um oceano de sofrimento. Por que ele fez isso? Porque é possível sair do samsara, né? Se não fosse possível sair do samsara, e se ele não tivesse, inclusive, apontado o caminho e ensinado o caminho, seria pura crueldade. Mas não é o caso, né? Então, vale a pena a gente se dedicar a estudar como o samsara é uma desgraça, né? Como é realmente uma experiência de completo sofrimento, porque dá para sair fora dessa experiência, né? A Marcinha publicou aqui uma história sobre continuidade da consciência após a morte da professora Lúcia Helena Galvão no Instagram, então vocês podem acessar aqui. Bueno, então é isso, né? Por isso que o budismo é mal-humorado. E não é para a gente transformar o samsara numa coisinha melhor, é para a gente sair fora, porque não tem saída o samsara. A única saída é para fora. Então, o Dharma aborda as causas profundas do sofrimento e exige que examinemos os pressupostos que sustentam a nossa visão de mundo e perpetuam nossos problemas. Ainda que o sucesso pareça ser a fonte das coisas boas da vida, incluindo a felicidade, esse não é o objetivo da prática espiritual. As nossas ideias sobre o sucesso baseiam-se em conceitos pré-concebidos e também fazem parte de um ciclo de auto-perpetuação que nos impede de alcançar o verdadeiro sucesso e a felicidade genuína que buscamos. Então, a gente vai precisar desistir do samsara. Mas, de novo, gente, a gente precisa, ao longo do nosso estudo, né, a gente vai fazer isso, a gente entender direito o que significa desistir do samsara, né? Não é desistir das pessoas, não é desistir do nosso trabalho, não é desistir dos nossos, sei lá, dos nossos objetivos. Talvez algumas coisas não façam sentido se a gente realmente investigar desse jeito, né? Mas tem mais a ver com a forma como a gente se coloca no mundo, né? Desistir do samsara nesse sentido, se desistir de achar que o samsara, que as coisas comuns da vida vão realmente nos preencher nosso coração, né? Vão realmente trazer o que a gente espera que traga. É um troço bem paraguaio o samsara. Não entrega o que promete, né? Meio falsificação barata. A tradição budista desafia frontalmente as ideias pré-concebidas sobre o sucesso, com um diagnóstico diferencial chamado de as 8 preocupações mundanas. Lama Wallace é muito sofisticado, né? No texto dele, né? É uma sofisticação. Mas então, o budismo traz esse diagnóstico diferencial, né? Os médicos sabem bem o que é isso, um diagnóstico diferencial. Olha, né, o que pode parecer, mas não é. Então, as 8 preocupações mundanas são as 8 orientações para a busca da felicidade com base em pressupostos não examinados, achando que isso vai trazer felicidade. A fixação a essas preocupações subverte os nossos melhores esforços, levando a um falso sucesso ou a frustração propriamente dita. Então, o que são as 8 preocupações mundanas? As 8 preocupações mundanas consistem em 4 pares de prioridades. Olha que legal, vocês sabem como é isso aqui no Kindle, né? 391 pessoas que estudaram esse livro no Kindle grifaram esse parágrafo aqui. Não barato isso? Então, as 8 preocupações mundanas consistem em 4 pares de prioridades. Buscar aquisições materiais e evitar perdas. E todo o esforço que a gente faz para isso, né? Tudo isso envolve um baita esforço. Tempo, energia. Então, o primeiro para esse, de aquisições materiais. Buscar ganhar e evitar perder. Buscar o prazer derivado de estímulos e evitar o desconforto. Buscar elogios e evitar a culpa. Buscar a boa reputação e evitar a má reputação. Essas são as 8 preocupações mundanas, 4 pares, né?
Essas 8 preocupações geralmente resumem a nossa motivação para a busca da felicidade, sendo esse exatamente o problema. Dá até vergonha, porque se a gente olhar para isso, honestamente, assim, tudo que a gente fez na nossa vida, possivelmente até hoje, tem a ver com algumas dessas coisas, se não todas, né? Não Ô, só... Jane, não é crítica ali onde está a culpa? Buscar elogios e evitar crítica. blame. Eu acho que o original era blame. Eu acho que eu não podia corrigir o Lama, né? Mas poderia ser crítica, assim. A Lana vai ter que sair. Tá bom, Laninha. Então a gente pode refletir sobre a nossa vida, né? Sobre não só assim os esforços que a gente fez, o quanto a gente se ocupou buscando isso, mas o sofrimento que o contrário disso trouxe também. Quanto que a gente sofreu quando a gente perdeu alguma coisa, ou quanto a gente sofreu quando alguém culpou a gente de alguma coisa, ou quando a gente é ignorado, né? Ou quando a gente se sente desconfortável, o grau de resistência. Quanto a gente consegue suportar desconforto, né? A gente tem uma baixíssima. Que palavra que eu quero usar, hein? Tolerância. Tolerância! Resiliência. Tolerância que eu tô querendo buscar. Muito obrigada. A gente tem uma baixíssima tolerância a desconforto, né? A gente, quando chove, reclama, quando faz sol, reclama, quando tá calor, reclama, quando tá frio, reclama. A gente tá sempre reclamando, essencialmente, né? De alguma coisa que não tá muito confortável pra gente, né? Então, se a gente pensar o Mingyur Rinpoche, uma vez, eu lembro, a primeira vez que o Mingyur Rinpoche veio pro Brasil, aconteceu, Cris, o Tukdam com o irmão mais velho do Mingyur Rinpoche, aconteceu. Muitos desses mestres passam muito tempo em Tukdam, né? O Mingyur Rinpoche, quando veio pro Brasil, ele fala assim, qual que é a expressão mais óbvia de autocompaixão, né? Aí eu sei que o Gustavo acertou. Não foi assim a pergunta. Por que você se mexe na cadeira? Ele perguntou, por que você se mexe na cadeira? Aí todo mundo, porque tá desconfortável, porque isso aqui, blá, blá, blá. É por compaixão, ele queria mostrar isso, né? Por compaixão, a gente tem baixa tolerância ao desconforto, então a gente quer fazer alguma coisa para se sentir confortável, né? É por compaixão que a gente faz isso. Só que isso vira uma busca incessante, infinita, né? De ficar atendendo o tempo todo a essa baixa tolerância a todas as coisas, né? A todos esses pares aí. A crítica, a ser ignorado, a perder coisas, a sentir desconforto, né? Em geral, a gente tem uma baixíssima tolerância a isso. E uma das formas de treinar é treinar com coisas assim que não fazem muita diferença para gente, mas que vão nos ajudando a treinar, né? Esse vai ser um pouco vai ter um aforismo que vai falar sobre isso, assim. Como é que a gente pode desenvolver uma tolerância maior aos pares negativos, né? Das 8 preocupações mundanas, para que a gente não fique o tempo todo preocupado em resolver essas coisas, né? Então, vamos lá. Então, as 8 preocupações mundanas é o que, né, nos move para longe, né? Para longe do Dharma, na verdade, né? E elas podem infiltrar o Dharma, inclusive. As outras preocupações mundanas, embora não sejam erradas por si sós, constituem a base da nossa motivação. E a motivação, mais do que qualquer outro fator, que determina o resultado da prática espiritual. Não há nada de errado em ter bens materiais, um carro, uma casa. Inversamente, a pobreza não é necessariamente uma virtude, né? Não há nada de errado em desfrutar de um pôr de sol, de um bom livro, de uma conversa agradável, de uma boa música. Não é ruim ser elogiado, ser amado, respeitado pelos outros também não é ruim. Por outro lado, não é ruim ser rejeitado por outros, se você estiver levando uma vida virtuosa e significativa. Tanto faz, né? Se alguém rejeitar você e você... O Lama fala assim, muitas pessoas falam mal de mim, e eu não me importo, ele fala, né? Agora, se o Dalai Lama falar mal de mim, aí eu me importo, né? Se o meu mestre falar que eu estou no caminho errado, isso tem importância para mim. As pessoas,
cada um vê o que vê, né? E tem suas preferências. Então, isso deveria tomar, né, a gente, assim. Não sei se vocês já notaram, mas não dá para agradar todo mundo, né? Não tem como. E ficar correndo atrás disso, perda de tempo, né? Agora, se o Lama falar alguma coisa aí, já coisa que a gente tem que considerar, né? A reputação pode melhorar e piorar, mas é possível que o contentamento permaneça constante. A verdadeira fonte de felicidade não está na maestria sobre as 8 preocupações mundanas, dominar, né, tudo. Rico, pobre, elogiado, culpado, estimulado, entediado, desrespeitado, ultrajado. Nenhuma dessas preocupações mundanas é por si só, em si mesma, fonte de felicidade e nem tampouco impedem a felicidade. O problema é que quando nos concentramos em preocupações mundanas como um meio para alcançar a felicidade, a vida se torna um jogo de azar. Não há garantias. Se você deseja a riqueza material, pode ser que você não consiga, mas se conseguir, não há garantia de que você será feliz. Se você deseja ter prazer, assim que o estímulo desaparecer, o prazer vai junto, vai desaparecer junto. Não há felicidade duradoura em correr atrás de elogios. Pessoas que são respeitadas e famosas tendem a ter os mesmos problemas pessoais que todos nós temos. A falha fatal das 8 preocupações mundanas é que são falsos dharmas, maneiras equivocadas de buscar a felicidade. E quando confundimos habitualmente as preocupações mundanas com o dharma genuíno, nossos esforços para alcançar a felicidade genuína são continuamente enfraquecidos. Então, o primeiro ponto do treinamento da mente é treinar nas preliminares para poder diferenciar o dharma genuíno do dharma falso. Se você quiser contar com encontrar um companheiro perfeito, comprar um bom carro, ter uma casa grande, fazer o melhor seguro de vida, ter uma boa reputação, conseguir o melhor trabalho, para ter satisfação e alcançar a felicidade genuína, se esse for o seu foco, deseje também ter sorte na loteria da vida. O objetivo do primeiro ponto é não perder tempo. Não espere até que você tenha 80 anos de idade para perceber as falhas das 8 preocupações mundanas. Examine as suas prioridades agora. Não é preciso rejeitar completamente as preocupações mundanas. O que é necessário é mudar o seu principal investimento primário para o Dharma genuíno. Quando as prioridades mudam, as preocupações mundanas servem como apoio para a prática do Dharma. Aprender a distinguir entre os muitos tipos de pseudo-sucessos, os muitos facsímiles da felicidade e a felicidade genuína, faz com que economizemos tempo e sofrimento no longo prazo. Eu lembro, o objetivo do Dharma genuíno é alcançar a felicidade genuína. Eu lembro uma vez estar reclamando com o Lama. Eu não consigo fazer retiro agora porque tá uma confusão na minha família, na minha casa. O Lama falou assim, Giane, sempre vai estar uma confusão na sua casa. Sempre vai ter confusão. Sempre vai ter confusão. Por que a gente acha que vai ter um momento em que tudo vai estar perfeito para sempre, né? Esse negócio felizes para sempre é uma coisa tão idiota, né? Desses contos de fadas que a gente cresceu ouvindo, essas historinhas. Pior era assim, se casaram e foram felizes para sempre. Aí é que, né? É mais difícil ainda. Fala, Aninha. Mas isso é interessante, né? Porque eu acho que todo mundo deve pensar, eu penso pelo menos assim, e o Paulo também. Poxa, minha mãe ainda é viva, meu irmão tem as coisas, e tá, ele tem uma coisa de querer ficar assim, sempre em contato, e aí se vou passar 2 meses, pronto, vai ser um escarcéu, mas eu tenho um limite de tempo, né? Mamãe teve um dela, mas eu não quero magoar uma mãe, né? Uma mãe não se magoa, né? E aí você fica nesse dela e tá. Aí eu me lembrei também que tem o do SEB aqui em Curitiba, aí, o rapaz, eu me lembro, a gente foi uma vez só. E aí o rapaz, ele não era rapaz, devia ter seus 40 anos, mas não era casado e estava já querendo fazer com que a sobrinha fosse como é que se chama?
a pessoa que fosse orientar a mãe a fazer as coisas para ele poder fazer o retiro, porque ele não era casado, não tinha filhos, não tinha nada. E a filha, e a mãe não. E o já estava agarrando ele de qualquer jeito para não sair. Isso é muito difícil, né? Eu fico pensando, é complicado, né? É muito difícil. Mas o ponto é que, assim, não é só fazer retiro, né? A prática. Felizmente, não se resume a isso, fazer retiro, né? Mas o Mas ponto Deixa eu aproveitar a carona aqui do microfone para comentar algo um pouco fora desse foco, que é ao ver todas essas colocações e perceber que algumas pessoas não encontram esse Dharma maravilhoso que nós encontramos. Mas mesmo assim, olhando, por exemplo, a vida da minha mãe, que foi uma vida muito sofrida, com muitas dificuldades, mas apesar de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos, ela sempre se manteve correta, ela escolheu doar-se pela família, né? E acho que isso é a história de muita gente. Claro. Então a gente vê que, a despeito de não terem encontrado este Dharma maravilhoso, elas fizeram todo o possível para fazer algo correto, né? Sim, claro. Acho que reuniram muitos méritos. Com certeza. A gente está estudando o Dharma do Buda, por isso que a gente faz isso, fala isso, né? Mas não é. Mas você sabe, eu falo do retiro porque a gente em algum momento tem vontade de fazer um retiro, assim, que até a diarista, que é minha empregada, ela me atrapalha. Eu dispensei, olha, vamos começar o retiro no final de semana, você não vem, não apareça, entendeu? Então, ter um tempo para você sozinho. É super importante também, com certeza. É complicado. Mas não é a única prática, né? É isso que eu quero dizer. Aliás, esse estudo nosso aqui, esse estudo que a gente está fazendo agora, é justamente para que a gente não pense que a única forma de praticar é sair de retiro. Porque todas as confusões que a gente não resolver aqui, internamente, vão com a gente para o retiro. As 8 preocupações mundanas vão junto. Né? Todos os nossos fantasmas vão junto. Então, a gente tem material para praticar e formas de praticar infinitas, né? Fala, Lili. Como é que era? Cat Power. Cat Power. São 2 pontos que vocês falaram que me veio. O livro O Budismo com Atitude foi o primeiro contato que eu tive com o Dharma. Realmente foi nesse momento em que eu percebi que eu carregava o meu problema em qualquer situação, porque eu sofria de ansiedade, pânico, e teve um momento de eu estar... Eu lembro do médico falar assim, você vai para a praia, vai relaxar, vai voltar melhor, e eu tive crises horrorosas. Aí quando eu comecei a ler o livro, eu falei, gente, eu preciso de uma saída para isso, porque não tem como. Aí foi lendo o livro que eu falei, me encantei. Mas aí dentro desse gancho, eu percebi que assim como a nossa vida, essas ideias prontas, né, de avanço, de que algo vai estar melhor no futuro, você trabalha hoje para ter uma coisa no futuro, a gente vive isso, né? E até estudando história um pouco eu verifiquei assim, na época em que as pessoas tinham essa ligação muito forte com o cristianismo, né? Eles pensavam numa vida melhor no paraíso, né? E aí trabalhavam muito e tal. E o capitalismo ele veio com essa ideia, né, desse conforto de tudo para aplacar esse vazio que está presente com o ser humano, acho que desde o início. E é muito importante ter esse insight, né? E para mim foi crucial ter esse insight e perceber que não adianta, a gente vai estar sempre girando mesmo, e sem usar termo budista, a gente fica rodando em círculos, né? Em círculos de sofrimento, de dor, de tendências, de gostos, porque não tá indo tudo muda. Porque a gente não está indo na origem, né, do sofrimento, que é a nossa própria mente. O que adianta a gente ficar pintando a parede, sei lá, do inferno de uma cor bonita, né? Não adianta, né?
A gente precisa ir no cerne da questão, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que para ninguém aqui isso seria novidade. Mas o que eu vejo, assim, quando eu olho para as pessoas e que estão nessa viagem, é que ainda não tiveram esse clique, né? E aí a coisa não rola. E aí, até como fala no livro, né, não é tanto o Dharma do budismo, né, são os Dharmas, né? Se a pessoa tá nessa pegada, realmente não vai rolar. Fala, Atila. Bom, essa coisa que o Paulo falou me lembrou de uma coisa que é o seguinte, tem uma mestra que chama Dipa Ma, ela viveu na Índia, até o Lama Fred, Dipa Ma. O Lama Fred falou dela muito, etc. E eu tenho um livro da história dela. E ela vira e fala que o Dharma que ela encontrou na vida dela de mãe. Então, assim, ou seja, toda a prática espiritual que ela fez como mãe, como mulher, como pessoa que cuida da casa. Então, ou seja, esse foi o Dharma dela. E ela alcançou CIDs maravilhosos, é uma coisa assim impressionante, né? Então, ou seja, isso daí, se você conecta isso com a mente que nós temos, que é aquilo que Sua Santidade Dalai Lama fala, a mente que nós temos é a mente que a gente vai carregar para outras vidas. Então, ou seja, muitas pessoas agarram essa vida como as 8 preocupações mundanas. A vida delas é conquistar coisas, é ter status, é ter referência, é ter reconhecimento, etc. E realmente elas vão levar essa mente para uma vida futura e pode ser que não encontrem coisa boa. Eu acho que essa questão da vida humana preciosa que é tocada é justamente o quê? Você conhecer. Você teve uma oportunidade muito boa, que você pôde exercer isso de forma maravilhosa, você encontrou pessoas que te dirigiram naquele caminho de forma muito excelente, né? E que você usou aquilo de uma forma que você vai colher frutos maravilhosos. Então, assim, eu acho que é isso. Né? Eu acho que essa questão da vida humana preciosa, ela está ligada justamente ao quê? Opa, olha o seu nível de contentamento, o seu nível de contentamento ante as expectativas da vida. Né? Pode ser assim, que seja simplesmente você relaxar, soltar e viver, entendeu? Pode ser isso, não sei, eu penso isso, né? Assim, e essa questão, assim, não importa a posição onde você está, essa coisa que o Paulo falou foi muito bonito, da mãe dele. A mãe dele fez o Dharma dela, sendo mãe. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Como a minha mãe também fez isso. A minha também. Isso. Agora, amores, tem uma coisa importante que é assim, a virtude, uma vida virtuosa, ela traz resultados positivos, né? Com certeza. Porém, no samsara, né? No samsara, a gente pode ter renascimentos muito favoráveis. O ponto é que em algum momento nós vamos precisar encontrar métodos libertadores do samsara, né? Que não precisa ser o Dharma budista, né? Pode ser por meio do amor, assim, mas o amor levado às últimas consequências, né? De uma dissolução completa do autocentramento, né? Mas pode levar muito tempo, né? Então é maravilhoso que a gente, agora que a gente encontrou um caminho que pode levar à iluminação, porque uma coisa que é maravilhosa é uma vida de virtudes, como uma história que a gente nunca sabe, né? De repente, a mãe do Paulo, ela não era só uma mulher virtuosa, ela era uma Dakini, que estava aqui para, né, para libertar os seres, né? Não sabemos, né? Mas só para dizer que uma vida virtuosa só não é garantia de liberação do samsara. É certamente não uma garantia, mas uma grande chance de a gente ter um renascimento super favorável. Mas em algum momento a gente precisa pegar esse renascimento favorável e sair fora do samsara,
Vocês entendem? É pegar um caminho que partiu iluminação, partiu Sukhavati, né? Partiu iluminação. Então é importante a gente entender isso. Ter uma vida virtuosa é maravilhosa. Agora, para onde que a gente dirige os métodos, para onde que a gente dirige os méritos dessa vida virtuosa, faz muita diferença. Eu lembro uma vez alguém perguntando para Lama Tsering, assim, por que algumas pessoas têm uma vida tão boa, né? E só curtem essa vida, só curtem a vida, né? Tem só uma vida boa e curtem a vida, né? A Lama Tsering falou assim, elas tiveram vidas virtuosas e por razões erradas, né? Elas praticaram a virtude porque elas queriam se dar bem na vida, né? E se dão bem na vida porque são pessoas virtuosas, né? Mas elas conseguem um lugar melhor dentro do samsara, né? Então, em algum momento, a gente precisa, né, encontrar esses métodos e aplicar esses métodos que vão, por fim, nos libertar do samsara, né? Oi, Luciana, fala que daí a gente vai encerrar, depois dessa sua... Eu cheguei bem no final, para as preces finais. É uma pergunta, assim, a motivação. Como diferenciar uma motivação genuína de uma motivação mundana? Por exemplo, a pessoa ela é motivada a agir, mas ela tem um objetivo mundano. A intenção, a ação é boa, mas o objetivo final é mundano. Possivelmente ela vai colher... Quando a motivação é genuína, assim, quando é uma ação genuína. Olha, Lu, só dá para falar da nossa motivação. Não dá para falar da motivação de ninguém. No começo, né? Não dá para saber. Tentei pegar algo assim no ar, sutil. Não tem como a gente entender, né? Saber qual é a motivação que o outro tem, né? A gente tem... Male, a gente consegue saber a nossa, né? Mas uma ação virtuosa, ela vai ter um resultado positivo. Ainda que seja pela motivação errada, né? Pela motivação errada nesse sentido. Não errada, mas por uma motivação limitada, vamos dizer assim, né? Agora, quando a gente faz a dedicação de méritos, o que é dedicação de méritos, né? É a gente falar assim, não, sabe, todas as virtudes que eu consegui recolher, de qualquer jeito, seja ajudando uma pessoa na rua, ou limpando o chão da minha casa para ficar mais bonita, para minha mãe se sentir melhor, qualquer coisa que seja virtuosa, estudando Dharma, eu quero pegar todos esses méritos e colocar na conta do Buda. Assim, olha, tá aqui, eu quero me iluminar, eu não quero para beneficiar todos, né? É para isso que eu pratico virtude. Então, quando a gente dedica os méritos, é isso que a gente está fazendo. A gente está jogando na conta corrente do Buda. Depositando. Está depositando lá. Para a gente não correr o risco de a gente perder a chance, né? Começar a desejar. Porque isso é uma coisa muito íntima, né? A gente pode, sim, eu sou budista, que os méritos desse encontro se expandem, mas no fundo, eu estou querendo mesmo me dar bem. Eu estou querendo mesmo ter conforto. Estou querendo mesmo não sei o quê. Isso é uma coisa muito, muito sutil. Então, é melhor a gente cultivar uma motivação verdadeira, né? E jogar todos os nossos méritos na conta da iluminação. Eu acho que é isso. Esse é o trabalho, talvez seja o começo, assim, desse caminho de se iluminar. Nós percebemos a nossa real motivação. Mas é uma coisa constante, Lu. Vigiar. É constante. E ela vai se sofisticando também, né? Então, é um trabalho constante, não é? É o primeiro passo, né? Mas o primeiro passo longe de ser realmente a motivação da bodhicitta, né? Motivação de... A minha existência é para isso, para levar os seres à iluminação. Estamos longe disso, né? Eu tô longe disso. Né? Tem umas motivações super atrapalhadas, às vezes eu esqueço completamente, quer dizer, eu não tenho bodhicitta, né? Acordar de manhã, que nem o Dalai Lama, e pensar assim, bom, o que eu vou fazer hoje para libertar os seres? Né? Eu acordo preocupada com um monte de outras coisas, né? Então, né? Eu não tenho isso ainda, né? Então, como diz o Dzongsa, a gente pode aspirar a aspirar, né?
aspirar que eu tenha a aspiração do Bodhisattva. Isso é uma coisa, né? Eu brincava no SEB, eu brincava assim, ninguém passa dessa porta que entra no SEB. A gente tem um centro lá no Paraíso, na casa da Jane, né? Ninguém passa pela porta lá e senta lá e fala assim, eu vim aqui porque eu quero livrar todos os seres do sofrimento. E levar todos os seres à iluminação. Ninguém faz isso. Todo mundo chega lá e torto, tem que conhecer. Eu ouvi uma palestra do Lama Santen e eu achei ele super legal, gostei, vim aqui para ouvir, sei lá, né? Mas isso vai sendo lapidado, né? Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro para ver se essas 8 preocupações mundanas não entraram, não se infiltraram. Porque vai acontecer isso. Claro que vai acontecer. Em algum ponto. Essa ação perfeita, exato, de gerar. Você já tem o desapego ao resultado, assim. A gente agir, aspirar, agir, independente do resultado. Dependendo do resultado. Reconhecimento, nem pensar, desapega. É isso aí. Muito bem, fofurinhas. Então, a gente vai parar aqui nesse trecho que tá bom aqui de gente retomar semana que vem. Analisamos 2 palavras. Faltou as outras 2, né? São 4 palavras aqui que o Lama fala sobre vida humana, rara, preciosa, de tempo livre, oportunidades, né? Então, a gente vai, na semana que vem, a gente continua. Mas aí a gente vai direto pro livro já, né? Na semana que vem. A gente não tem trecho de vídeo para ver. Aí, se vocês puderem ler, né, até aqui e avançar até o final da Vida Humana Preciosa, ajuda a gente na discussão, né? Beleza? Dica de filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Por favor, assistam. E vejam o Japinha lá como um bodhisattva. Já vão com esse olhar. É lindo de morrer, né, Arthur? Eu toscamente gravei uma cena que eu postei no nosso grupo. Depois vocês olhem lá. A cena que eu postei no grupo. É de arrepiar aquilo lá. Eu, nesse filme, desse momento em diante, não paro de chorar nunca mais. Até o fim, eu fico chorando ali, né? É muito legal. Mas olhem com esse olho do Dharma, porque o filme é louco. Vocês vão falar, nossa, que é isso? Mão de... Vocês vão ver. Mão de salsicha, dedo de salsicha. Que coisa mais maluca, né? É lindo, gente. Assistam com esse olhar, assim, de que é um retrato de um bodhisattva. Fala, Lu. Daí a gente vai encerrar depois de você. Só para complementar aqui, a atriz que faz a personagem principal, ela é aluna do Gyalwang Drukpa, Sua É Santidade. mesmo? Tem budismo ali de muitas Muito formas budismo, ali. Aham. Com certeza. Puxa, Tem uma cena que para mim foi interessante, Lu. muito assim, mas eu não vou falar agora, acho que semana que vem eu posso falar Dá dessa spoiler. cena, mas tipo, sem spoilers. Mas Mas aí eu dei um spoiler danado no grupo lá. E hoje de manhã, foi muito interessante, porque hoje de manhã a gente estuda de manhã na quarta-feira O Mundo Poderia Ser Diferente, né? Do Norman Fischer. A gente tá terminando, depois, faz 2 anos que a gente estuda esse livro. Mas agora eu acho que a gente está terminando mesmo, né? E surgiu um pouco esse assunto, assim, eu lembrei do trecho do filme e a gente assistiu junto o trecho e tal. E, gente, eu juro, na sequência veio um trecho do livro do Norman Fischer que era sobre o filme. Eu vou postar no nosso grupo aqui também, esse trecho. Porque foi muito impressionante, né, Carolzinha? Parece que o Norman Fischer assistiu o filme e escreveu, ou ao contrário, os caras leram o livro do Norman Fischer e fizeram o filme, porque muito impressionante. Esse trecho do filme e esse trecho do livro, parece que conversam completamente, assim. É muito bonito, muito, muito bonito. Eu vou postar de novo, eu vou trazer mais para baixo assim, esse trecho e postar junto o trecho do Norman Fischer para vocês verem que coisa mais complementar. Como esse filme é sobre Dharma, né? Está falando sobre isso. Tá bom? Dica de filme para os próximos dias. Então, tá bom, meus bens, vamos fazer as preces de dedicação de méritos para a gente não correr o risco de renascer na cobertura do Sansar. Amazon Prime, isso mesmo, Lu. Amazon Prime. Deixa eu achar. A gente vai fazer uma dedicação speed, que eu tenho outro estudo agora. Então, que a grande tradição da Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutem possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim
um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lop Chosun Rin Lu Che Zan Ling Sasun Chapa Pedro Ju Chosun Não Adami Traudo Sun Gele Show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Geuadinho Dudá Koigan Lama Drugani Droatika Malupá Dei Salagopá Show. Amorzinhos, muito obrigada. Desculpem a falta semana passada, mas eu tava dodói, fui fazer um exame, acabei demorando mais do que eu achava que ia demorar, não consegui chegar. Mas, passamos. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, Sanga. Tchau, Gé.